Olá, amigos da TVAL, muito obrigado mais uma vez pela audiência que vocês proporcionam à nossa programação e especialmente ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado mais uma vez. Vocês que, no meu entender, esse é um entendimento meu, são formadores de opinião. O telespectador da TVAL é um formador de opinião e eu trato isso com muita responsabilidade. Por isso nós procuramos escolher a dedo cada pessoa que nós vamos entrevistar aqui, porque é muito importante também, sob o ponto de vista seu, a interpretação daquilo que se faz aqui. Muito obrigado mais uma vez. E nós convidamos hoje para conversar o Alex Alves dos Santos, ele é pesquisador do EPAGRE, e o tema é maricultura em Santa Catarina. E para muitos que são leigos, como eu, no começo, quando eu comecei a ver essa questão da conversa que nós íamos ter aqui, e maricultura achava que era só marisco, que nós íamos conversar sobre marisco aqui. A maricultura é uma coisa muito mais abrangente e nós vamos saber muito bem disso conversando com o Alex. Tudo bem contigo, Alex? Tudo bem, uma boa tarde, agradeço pelo convite, agradeço a TVAL e ao Espaço Cidadão, é um prazer estar aqui. Pesquisador desde quando? Eu sou pesquisador desde 1988, março de 1988, quando ingressei na EPAGRE. 88, lá se vão o quê? 27 anos. 27 anos. 27 anos. Entrou menino lá ainda. Entrei com 28 anos. Hoje eu estou com 50, vou fazer 54. Tenho essa minha vida profissional toda lá na empresa. Depois ensina para nós a pílula da juventude que você está tomando aí, que nós estamos precisando, viu? Ostras e vinho. Ostras e... Boa essa. Ostras e vinhos. Isso. Qualquer um diz isso, né? Que verdade. O vinho é fundamental. Sim. Agora a ostra, vamos lá. A ostra diz que é o... Como é que se diz? É o Viagra natural. O Viagra natural, né? Ela é riquíssima principalmente em selênio e zinco, que são substâncias precursoras dos produtos sexuais. Então, na verdade, isso tem um fundo científico por trás disso. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Nós temos um depoimento de um maricultor, nós vamos falar sobre maricultura, vamos mostrar o depoimento de um maricultor antes da gente entrar no assunto. Vamos lá. Nós temos aqui assim a ostra do Pacífico, que é a ostra mais cultivada na região, né? Que como o nome diz, ela não é do Atlântico, ela veio do Pacífico e é a ostra mais cultivada no mundo inteiro. E então essa que foi a que trouxe as grandes, uma grande animação, assim, um grande resultado e que deixou o pessoal animado naquele momento lá atrás, né? Os primeiros experimentos. E é a ostra mais cultivada e ela, digamos, é a ostra já com nível de domesticação muito grande, então é muito propícia, se sabe muito sobre as técnicas de produção das larvas, das sementes, e isso tudo é que propicia esse desenvolvimento que a gente vê na ostreicultura catarinense. Muito interessante o Alex, a forma como a pessoa se expressa. Você vê que ele está tomado de prazer, né? Ele está fazendo uma coisa que gosta, né? Exatamente. E eu queria aproveitar e te fazer a pergunta de como se deu a implantação da maricultura em Santa Catarina. O Ademir ele fala com muito prazer porque foi uma modificação completa na vida dele, na vida da família dele e até no próprio Ribeirão, né? O que o Ribeirão era há 20 anos atrás e o que se tornou hoje. Mas a maricultura ela surgiu como uma oportunidade para os pescadores que já não conseguiam mais sustentar suas famílias com a pesca. Houve um declínio na década de 80 da pesca artesanal e aqueles filhos de pescadores, eles já não podiam mais permanecer nas comunidades. Eles começaram a migrar para os centros, para as cidades, em busca de emprego, né? Subempregos, eu diria, auxiliar de pedreiro, vigias, etc. e tal. Então a gente estava vivenciando ali uma migração, esvaziando essas comunidades tradicionais e inchando as cidades, né? Então o governo do estado naquela época,
e depois a Prefeitura Municipal de Florianópolis viram na maricultura uma oportunidade de emprego e renda, né, para esse público, para os pescadores artesanais. Então o governo do estado, através da sua empresa, na época EPAGRE, iniciou aí um processo, criou uma política pública de desenvolvimento da maricultura. A EPAGRE fez uma parceria, estabeleceu uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e juntos, trabalhando pesquisa e extensão, levaram essa tecnologia de cultivo para 800 famílias no litoral de Santa Catarina, desde São Francisco até Palhoça. E há quanto tempo isso vem Isso aconteceu, os primeiros cultivos comerciais a gente diz que ocorreram em 1990. Foi quando nós começamos a coletar os dados de produção comercializada. Então, em 1990, essas famílias começaram a comercializar as suas produções. E naquela época não havia nenhum tipo de legislação para o maricultor entrar na água. Então, Santa Catarina foi pioneiro nisso. Como é que a EPAGRE vai colocar um cidadão na água? Problema ambiental, aquela coisa toda, tem que ter licença ambiental. Como é que faz? Aliás, eu aproveito a pergunta, como é que faz para poder trabalhar nisso? Quais as licenças que precisa ter? Hoje tem toda uma legislação, mas naquela época, não tinha. Na verdade, começou a exploração fundiária do mar. Na verdade, começou o plano diretor do mar. Começou empiricamente, sem legislação nenhuma. Então, hoje, nós temos legislações datadas aí de 2003 que ordenam toda a atividade. E hoje nós temos aí 820 fazendas marinhas estabelecidas em todos esses municípios, de São Francisco do Sul até Palhoça, e cada fazenda marinha dessa, ela tem o seu endereço no mar. São 4 coordenadas geográficas que delimitam essas fazendas marinhas. Então, quando os órgãos fiscalizadores, como por exemplo, Capitania dos Portos, o próprio Ministério da Pesca e da Agricultura, que é quem promove o ordenamento da atividade, ele pode, durante as fiscalizações, ir nas fazendas marinhas e perguntar para o cidadão: a sua autorização de cultivo poderia me fornecer? Entendeu? Então, funciona dessa forma. E Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem as fazendas marinhas ordenadas e legalizadas. Devidamente organizado, né? Nenhum outro estado tem. O que é cultivado nessas fazendas marinhas? São cultivados moluscos. O que são moluscos? Organismos filtradores, mas mais especificamente ostra. O marisco, que popularmente é conhecido como marisco, nós chamamos tecnicamente de mexilhão, porque marisco é tudo aquilo que sai do mar. É marisco, o peixe é marisco, o polvo é marisco, o camarão é marisco. Mas aqui na terra a gente chama de marisco o mexilhão. Apenas aquele. Exatamente. E a vieira. A vieira, não sei se todos conhecem, mas é aquela concha da Shell, que ela é muito nobre, é um molusco muito nobre. Nós produzimos aqui em torno de 10 toneladas ano e é toda comercializada em São Paulo e Rio de Janeiro. É um molusco que atinge aí 25 a 60 reais a dúzia. Nossa. Então temos poucos produtores ainda, que é um cultivo mais elaborado, exige maior capacitação desses produtores, mas tem muito futuro esse molusco. Aonde está mais concentrado? Aonde está mais concentrado os produtores? Em que região? Aqui na Grande Florianópolis? A Florianópolis, ela responde por praticamente 80% da produção de ostras de Santa Catarina. Então, e a região do Ribeirão da Ilha responde aí com 60% desse volume. É o grande produtor também, né? É o precursor e o grande produtor nacional, Ribeirão da Ilha. Uma água de muita qualidade, um produto de muita qualidade. E só para tu ter uma ideia, hoje muitas pessoas vêm a Florianópolis não mais para ver a Ponte Hercílio Luz e nem só pelas suas belas praias. Ocorre agora aqui um turismo gastronômico. As pessoas vêm em Florianópolis para comer exclusivamente ostra. Olha só, eu quero mostrar mais um depoimento ali, mas eu queria te perguntar, o camarão, a criação do camarão, ele está inserido nesse contexto? Sim, o camarão, houve um período áureo do cultivo de camarão no estado, mas infelizmente lá em 1992, 95, nós tivemos a mancha branca,
que é um vírus que se abateu sobre os cultivos de camarões, o camarão cultivado, e ele praticamente dizimou a produção. Assim, hoje nós produzimos 5% do que já produzimos no passado. E esse processo esse retorno à produção de camarão é lento. Muita pesquisa ainda tem que ser realizada para combater essa enfermidade. Nós temos mais um depoimento, vamos assistir ali. Antes da maricultura, a nossa vida era uma vida muito difícil. Não só a nossa, mas dos pescadores aqui. Quando ela chegou, ela mudou todo o cenário. A questão, por exemplo, da alimentação. A gente comprava as coisas muito restritas, né? Porque o dinheiro era pouco, mas quando a maricultura chegou, a alimentação mudou, começou a comprar coisas, né, coisas que não compravam antigamente, começasse a comprar para naquela hora. A questão da televisão, comprasse televisão para casa, né? Carro, até o próprio carro, o telefone celular, que não tinha, né? Comecei a comprar, então tu vê que começou a entrar dinheiro, tu começou a comprar as coisas, né? A questão do estudo, né? Meus filhos puderam estudar em colégios particulares, né? Hoje já estão formados, não tem? Então tudo isso aí, graças à renda da maricultura. E eu acredito que para as outras pessoas começaram a funcionar a questão de geração de emprego e renda, né? Eu pude empregar alguém aqui, imagina, de funcionário virar patrão, então tudo isso aí, né? E a questão do conhecimento, então tem uma série de coisas assim que foi fantástico, né? Muito bem. E, o Alex, quais são os principais desafios da maricultura hoje em Santa Catarina? O principal desafio da maricultura são as nossas águas. E aí eu não falo de Santa Catarina, eu falo do Brasil e do mundo. Existe aí um comprometimento da qualidade de água em nível mundial, porque os esgotos da população, do homem, chegam no mar através dos emissários, através de córregos e rios, e isso vai impactando a qualidade de água. Eu fiquei muito feliz de participar hoje aqui na Assembleia de um evento promovido pela Prefeitura que exatamente está tratando de saneamento básico na cidade. E as perspectivas futuras são maravilhosas, eu fiquei impressionado. As pessoas às vezes me perguntam o que se quer, o que a maricultura quer do Estado? Nós queremos saneamento básico, nós queremos qualidade de água, que atenda os níveis previstos em legislação. Atendendo o que está na legislação, para a maricultura está tudo bem. Então, o grande desafio hoje é o meio ambiente. Ok, você está acompanhando aqui no Espaço Cidadão o Alex Alves dos Santos, que ele é pesquisador da EPAGRE, e o nosso assunto está sendo maricultura. A gente vai a um rápido intervalo, voltamos já já. Alex, o EPAGRE e a universidade são casados, né? É um matrimônio isso aí, né? Brilhante casamento. Exatamente. E quais esses aspectos mais importantes que se vê nesse casamento e o que ainda pode surgir disso? Eu sempre falo que existe um cenário em Santa Catarina para o sucesso da maricultura aqui. Qual é esse cenário? Nós temos um litoral todo entrecortado com baías, com estuários de áreas protegidas, muito próprios para a maricultura. Nós temos uma condição de água com temperaturas ótimas para essa ostra, que é exótica, como o Cláudio Blacher da Universidade falou, a Crassostrea gigas.
nós temos alimentação para essa ostra nas nossas águas riquíssimas e nós temos o serviço de pesquisa, Universidade de Santa Catarina, extensão, EPAGRE, e uma cultura açoriana que tem habilidade em trabalhar com o mar. Então esse é o cenário de fundo do sucesso da ostra, e do cultivo de ostra e, enfim, da maricultura em Santa Catarina. Existe um limite para o tamanho da fazenda a ser cultivada para as pessoas? Vamos dizer, uma pergunta idiota. Sim. Quero montar uma fazenda de maricultura. Eu tenho um limite de licença para explorar, ou eu posso chegar, eu digo, aqui eu quero, então vou botar 1 quilômetro para frente, para cá, para lá, ou tem uma limitação? A gente nunca trabalha com fazendas marinhas menores que 1 hectare, porque ela não tem sustentabilidade econômica. A partir de 1 hectare, já há uma condição econômica de sustentar as famílias. De retorno, né? Exatamente. E as nossas baías e o nosso litoral também não permite extensões muito grandes, porque nós temos que conviver com as outras atividades marítimas que desfrutam do mar. Então, hoje nós temos fazendas marinhas aí de 1 a 3 hectares, a grande maioria está dentro dessa faixa. E não é todo lugar que pode também? Não é todo lugar. Uma coisa pré-estabelecida em lei? Sim, no ordenamento tem que ser ouvido o Ministério da Pesca, o Ministério da Marinha, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Fazenda. Esses 4 ministérios têm critérios que vão dizer onde pode e onde não pode estabelecer uma fazenda marinha. Vocês e a universidade, vocês têm uma espécie de um conselho ou trabalham... De que forma vocês trabalham? Nós trabalhamos em parcerias por projetos. E em conselhos, por exemplo, tem a Câmara Setorial da Maricultura, que é uma entidade ligada junto à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca. A universidade tem assento, a EPAGRE tem assento, outras universidades e outras instituições que fazem parte da cadeia produtiva de moluscos têm assento. Então a gente tem fóruns comuns para discutir os nossos problemas comuns e os problemas da cadeia produtiva e como resolver esses gargalos. E o EPAGRE faz o acompanhamento dessas fazendas todas? Fizemos todo o acompanhamento dessas fazendas, a gente presta assistência técnica, tem todos esses produtores cadastrados, endereço, CPF, visitas mensais que são feitas às fazendas marinhas para repassar tecnologia, para buscar informações junto desses produtores, para levantar dados de produção. Muito interessante. Nós temos algumas perguntas de telespectador, né? Vamos à primeira ali. Coloca lá para a gente ver. É verdade que a presença da toxina em razão da maré vermelha pode causar sérios danos à saúde? O Paulo Cordeiro, lá de Itapema, fazendo essa pergunta. Depende. Tudo depende da dose, né? Depende da concentração de toxina que tem nessas microalgas. O que é uma toxina marinha? São microalgas que são determinadas espécies de microalgas que produzem toxinas. Quando esses níveis de toxinas são muito altos, ele não afeta o molusco, mas quem come aquele molusco é afetado. Por exemplo, em nós causa a diarreia. Né? Quem é da cidade aqui, os nossos antepassados, os nossos avós diziam, não pode comer mexilhão, marisco, nos meses que não tem R. Na verdade, isso era uma forma empírica. Provavelmente eram meses que ocorria maré vermelha. Mas como não era monitorada a maré vermelha, ninguém sabia o porquê que aquilo causava diarreia. Mas se o molusco não é contaminado, como é que contamina a gente? Porque assim, o molusco ele se alimenta dessa microalga para ele não faz mal nenhum. Aquela maré vermelha, ela está flutuando junto com a maré. E aquela mancha daquela microalga, daquela maré vermelha vai embora e passa. Em 3, 4 dias, aquele molusco continua se alimentando de outras microalgas que não têm toxinas. E ele limpa o organismo dele. E quando ele limpou, nós já podemos comer. A maré vermelha não inviabiliza o consumo de molusco. Porém, no momento em que ela está passando por cima das fazendas marinhas, a comercialização é interrompida. E esse controle quem faz é a SIDASC. A SIDASC tem online para qualquer cidadão do mundo que queira acessar
o monitoramento de todas as fazendas marinhas do litoral de Santa Catarina e ali vai E a dizer... época que está acontecendo isso. Sim, de 15 em 15 dias está lá as amostras de água que foram coletadas e analisadas. Governador Celso Ramos pode consumir. Florianópolis, região de Sambaqui, não pode consumir porque tem maré vermelha. Ribeirão da Ilha pode consumir. São Francisco do Sul não pode consumir. Isso é em tempo real online. Então, novamente... Qual é o endereço? Cidasc, www.cidasc.sc.gov.br, que é o nosso órgão fiscalizador, E ali tem de sanidade animal e vegetal. Muito bem. Mais uma pergunta de telespectador. Por que as águas de Florianópolis chamam tanto atenção quando falamos em ostras? O Alberto Farias, lá de Balneário Camboriú. Eu até acho que meio que já respondi na minha entrevista, mas é porque nós temos condições aqui muito especiais, diferentes do Rio Grande do Sul, diferentes do Paraná e dos demais estados. Nós temos uma condição de temperatura de água muito boa, nós temos uma condição alimentar dessas ostras muito boa e nós temos uma condição geográfica também, geográfica, né? Sim, É. de ambientes propícios para a maricultura, áreas abrigadas como as baías Norte e Sul, como enseadas e estuários, por exemplo. Uma outra pergunta ali. Qual a época do ano se tira as ostras e os mariscos do mar? Quer saber em que época? O Davi Santos, aqui de Palhoça. Você pode consumir durante todo o ano. Se tira ostras e mexilhões do mar durante todos os dias do ano. Porém, há períodos mais propícios para comer. E é um fato muito curioso, porque qual é a melhor época para comer ostra? Ela vai ali de maio, abril até outubro. Né? Nós temos assim ostras excepcionais do ponto de vista orgânico dela, ela está maravilhosa. Ostras robustas, gordas para serem consumidas. Porém, o nosso maior consumo é no período de verão, quando elas não estão boas para o consumo. Elas estão magras, é o período de desova, elas desovaram e emagreceram. Mas elas não estão, mas não no sentido de saúde, mas mais de... Não. No sentido de sabor da carne. Sabor, né? De sabor da carne. E de volume da carne. Porque, na verdade, o que a gente come das ostras são os produtos sexuais. Ela não tem muita carne, ela tem, como popularmente falando, ela tem ova. Como a tainha, se consome ova. Né? Os produtos sexuais ali. Eu vou falar uma coisa baseada na minha experiência. Eu tenho medo de comer ostra. Medo de me atacar o fígado. E já aconteceu de comer ostra e depois ficar ruim. No dia seguinte ter que tomar aqueles remédios da minha avó lá, que ela me receitava. Sim. Qual é o problema? É em excesso, a quantidade? Os maiores problemas, assim como qualquer organismo vivo, os maiores problemas relacionados ao consumo de ostra não é o momento em que eles estão na água. Quando eles saem da água e eles são transportados aos restaurantes e como são armazenados. A ostra ela precisa sair da água e dentro de um período... E quando ela sai da água, ela precisa ser resfriada, ela não pode ser congelada. Ela é colocada em isopor com gelo. E ali ela é colocada na geladeira. Ela permanece viva na geladeira para consumo tranquilamente por 3 dias. Entendeu? Então, essa fase... Seria o tempo ideal para se consumir. O tempo ideal para se consumir. Se consome ostra em São Paulo, Rio de Janeiro, dessa forma. 3 dias para consumo. Após 3 dias, ela deve ser cozida. Tá? Então, o que acontece? Muitos restaurantes e aquelas pessoas que comercializam ostras não armazenam devidamente como deveriam fazer. Assim como acontece com carne, com frango, com porco. É o armazenamento que manda. Eu estou aprendendo um monte. Você que está em casa aí também, garanto que você não sabia dessas coisas. Tem mais uma pergunta ali, ó. Existem cursos de capacitação relacionados à maricultura em Florianópolis. O Wilson Cunha está interessado, ele é daqui. Já foram ministrados muitos cursos profissionalizantes quando esses maricultores que hoje estão na água, eles só entravam na atividade depois de ficarem 2 semanas dentro da Epagre em cursos profissionalizantes. Ali eles tinham toda a informação de tecnologia de produção e de custos de implantação da ostra, né? Então aquele
candidato a maricultor que saía desses cursos, com essas informações ele ia decidir se tinha ou não condições de entrar na atividade. Só que hoje ninguém mais está entrando na atividade, porque a gente está num momento de ordenamento e legalização que está acontecendo agora, né? Então nenhum outro maricultor, uma pessoa nova, está entrando na atividade, né? Então tá fechada a porta. Está fechada a porta nesse momento. A partir do ano que vem, quando as portas se abrirem novamente, nós voltaremos com os cursos de capacitação. Quantas famílias tem hoje envolvidas com o cultivo do marisco? Em torno de 600 famílias, o que envolve mais ou menos aí em torno de 4 a 5 mil pessoas trabalhando só nas unidades de cultivo, entre familiares e contratados. Da maricultura, né? Eu falei marisco, mas entenda maricultura, né? Sim. Muito bem. Nós falamos em ostras, mas os mariscos também são moluscos muito comercializados aqui no estado, né? Sempre que se fala, a gente já vai para a ostra, né? Certo. E o marisco, propriamente dito? O marisco é um molusco fantástico. Ele tem um grau de aceitabilidade no Brasil enorme. Primeiro que ele não é consumido vivo. É o tal do mexilhão? É o mexilhão. Muitas pessoas têm resistência em consumir animais vivos, correto? Então, a ostra é consumida viva. Qual é o volume de comercialização de ostra nosso? 3.000 toneladas. Nossa. E mexilhão, marisco? Não 16.000 toneladas. Nossa Senhora. Então a aceitabilidade dele é muito maior porque ele é consumido cozido ou em pratos. Nós temos mais alguma pergunta? Não temos, né? Então eu quero te fazer uma última pergunta aqui. O que é preciso, vamos dizer, praticamente você já respondeu tudo, mas o que é preciso para a gente melhorar mais ainda? Existe possibilidade de trabalhar com exportação também? Sim, isso aí é um desejo dos maiores produtores. Nós não temos grandes produtores, mas dentre os pequenos, aqueles que despontam como maiores, eles desejam sim a exportação. Principalmente de ostra, porque ostra ele não é considerado um alimento, ele é uma iguaria, ele é oferecido nos pratos de entrada e não no prato principal. E o comércio no Brasil ele é limitado. Mas nós temos aí muita demanda para exportação. Todo o Japão, todo o continente asiático, China, países da Europa mesmo, Holanda já tiveram aqui, Holanda querendo comprar ostras de Santa Catarina. E aí, essa pergunta, desculpe te interromper, mas sim. Aí agora fiquei curioso. Que a ostra tem que ser consumida, o ideal é consumir em 3 dias. Não é? Resfriada, na geladeira. Sim. Mas eu vou exportar lá para o Japão, por exemplo, mas aí ela já não vai chegar lá Nesse caso, ela vai ter que ser processada. Mas eles consomem essas ostras, mesmo processadas. Que é saborosa tanto quanto, né? Que é saborosa tanto quanto. E tem tecnologias de processamento que praticamente, digamos assim, copiam como se ela estivesse viva. A apresentação é como se ela estivesse viva. Né? Então nós temos ainda que atingir esse nível tecnológico, vamos dizer assim, para exportar e atender às barreiras sanitárias europeias, né? Alex, você teria mais alguma coisa a falar sobre esse assunto que falamos aqui hoje? Não, eu acho que abordamos quase tudo. É um prazer estar aqui com o senhor e eu agradeço pela oportunidade. Grande abraço a você, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado. Você, meu amigo formador de opinião, meu telespectador, não se esqueça, acompanhe também a programação da TVAL, que ela é muito importante. Nós voltamos no próximo programa. Um abraço.